Dando prosseguimento à programação do segundo imobiliário da Serra Catarinense, teremos a palestra Problemas Sociais Contemporâneos e o Corretor de Imóveis. Nosso palestrante, o ilustre professor Gilmar Barcelos de Freitas, que é corretor de imóveis, gestor imobiliário e avaliador. Professor Gilmar também é mestre em Ecologia Humana pela Universidade Nova de Lisboa. Antes de passarmos a palavra ao professor Gilmar, lembro que quem não assinou ainda a lista de presenças, favor fazê-lo. E que as fotos do evento estão no facebook.com/acil/nimob. Por favor, antes que seja guinchado, o Hyundai, placa ASH 7365. Hyundai preto. Proprietário, por favor. Professor Gilmar, a palavra é vossa. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi feito pelos organizadores e me sinto bastante feliz por estar aqui e num sábado, não é, nesse horário, o dia todo, na verdade, termos um grupo grande de pessoas, de profissionais que estão se dedicando, buscando fazer a diferença, como diz o chamado do segundo simpósio. E, diferente dos colegas que me antecederam, eu vou procurar estender um pouquinho a minha apresentação, porque ela é, na verdade, bastante sumária, bastante sintética, e eu vou começar, então, definindo, conceituando o que seja problema social contemporâneo, né? Os problemas sociais contemporâneos. Há um tempo, esses problemas seriam apenas aqueles que dissessem respeito a uma questão de greve e tal, e hoje esses problemas eles estão mais ligados à área ambiental. Então, o que aconteceu em Xanxerê, por exemplo, agora recentemente, a gente pode definir como um problema social contemporâneo. Afetou toda aquela sociedade, o ritmo de vida que se tinha. Então, é nessa ótica da ecologia humana que a gente vai fazer essa abordagem e tentar ver qual é a importância, qual é a relação do corretor de imóveis com esse tipo de evento. Tá? Então, eu preparei uma colazinha, porque senão eu vou divagando, é um tema que uma coisa prende a outra, tudo é bastante complexo, e a gente vai falar de alguns tópicos para depois chegar nessa questão da nossa colocação como profissionais. Vamos falar da Terra, que é a nossa casa, não é? A Terra ela é a mesma há 4 bilhões e 500 mil anos aproximadamente, quer dizer, ela não pode se expandir, por mais que sejamos, hoje já somos uma população bastante numerosa, e o que acontece? Pela questão do número e pela questão do nosso tipo de vida, não é? de programar e consumir e vender e tal, esses recursos já estão sendo, de um certo modo, limitados. A gente tem o exemplo de São Paulo, por exemplo, não é que falta d'água, se há 5 anos a gente falasse que São Paulo ia ter um problema de falta d'água, a gente não ia acreditar, e hoje é uma questão bastante viva, bastante presente, e não vai ficar limitada a São Paulo. A gente vai ter esse problema se alastrando pelo mundo. A água, a gente vai fazer uma abordagem, vai ver que ela é muito pouca, né? E nós não mudamos o nosso modo de nos relacionarmos com os recursos que são finitos e cada vez mais limitados.
Eu separei ali 2 endereços que fica pequeno, realmente difícil, mas é para quem quiser se aprofundar sobre a questão da pegada ecológica, né? Que seria o que a gente precisa de planeta para manter o nosso ritmo de vida. Então, depois eu posso passar esses dois endereços, que são interessantes. Inclusive, a gente consegue, respondendo uma série de perguntas, definir a nossa pegada ecológica. É interessante, pelo menos didaticamente. Então, essa questão dos problemas, não é? Hoje em dia, eles são mais presentes. Será que eles são mais anunciados por conta de informação, dessa nossa capacidade de comunicação, ou os problemas aumentaram? A gente não consegue definir isso com exatidão. Há mais problemas, quer dizer, Xanxerê, agora, Lages, enfim, Blumenau, esses problemas, eles aconteciam e não eram computados, não eram contabilizados, ou realmente eles estão existindo em maior quantidade por conta desse modo predatório, essa nossa relação predatória com o planeta? Eu preparei aqui um quadrinho, eu sei que fica difícil de ler, mas eu vou tentar fazer para vocês. Eu separei assim, o velho e o novo, né? Um mundo velho e um mundo novo. Então seria o mundo, aí peguei o item planeta, era desconhecido, estimulava as descobertas que ampliassem o seu conhecimento. Ele era expansível, quer dizer, a gente podia conhecer muito e mais dele, né? Hoje ele é todo mapeado, não tem mistério, o planeta e até outros mundos já estão identificados. Os recursos naturais, eles eram, para nós, infinitos, não havia limitação. A gente usava água, usava tudo de modo bastante irresponsável, e hoje a gente já sabe que eles são escassos e precisa ter um cuidado bastante forte com relação a eles. O tempo, ele não passava, não é? Era coisa de sentar, coçar o pé, e hoje a gente acorda, já é sexta-feira, já estamos quase no meio do ano, e esse é o tempo no mundo novo, que eu estou chamando de mundo novo. As nossas práticas, elas eram responsáveis, elas visavam só o nosso interesse pessoal. E hoje, por conta de toda essa dificuldade que a gente já conhece, a gente já percebe, é importante que a gente se limite, a gente já se limita, procura ter alguns cuidados que não tinha no passado. A sociedade capitalista, hiperconsumista, hoje é igualitária, entre aspas, por favor. A gente tem essa intenção do consumo justo, já se fala de comércio justo, né? A gente procura colocar uma responsabilidade nossa nessa nossa relação com o planeta, com as coisas. E o homem, ele era sobrevivente, egoísta e isolado. Ele hoje é convivente, consciente e integrado. E esse convivente, por favor, é preciso descontar a importância do smartphone na nossa vida, que ele nos isola e não permite que convivamos exatamente como é o desejado. Eu gostaria de estabelecer uma diferença que, para nós, ela se apresenta misturada, né? Entre o que seja necessidade e o que seja desejo. A necessidade é algo que ela se extingue na hora que a gente usa. Nós temos sede, bebemos água, cessou a nossa necessidade. Temos fome, comemos, cessou a necessidade, até que ela volte. O desejo, ele é infinito, ele é insaciável, né? Infelizmente, a gente confunde desejo com necessidade, e toda a nossa ótica, toda a nossa vida, ela se monta em função de desejos. A gente quer um sapato, mas o sapato pode ser azul, pode ser vermelho, pode ser roxo, pode ser desse tipo, daquele tipo, enfim. Ele não tem limites mesmo. Então é importante que a gente perceba, consiga distinguir nas nossas vidas o que é necessidade e o que é desejo. Isso vai favorecer que a gente tenha uma relação mais saudável, né, conosco, com as pessoas e com o mundo que a gente vive. Então, agora, passado isso aqui, eu vou... tinha essa outra coisa que, desse novo e o velho, eu tinha esquecido de falar do corretor de imóveis, não é? Antigamente, o corretor de imóveis, ele era um tirador de pedidos. A gente se contentava, só a preocupação com o resultado dos nossos trabalhos, não tínhamos o menor cuidado em agregar valor, quer dizer, oferecer nada pelo que a gente recebia. E hoje, ao contrário, já estamos aqui, estamos preocupados, a gente sabe que hoje qualquer remuneração nossa,
ela só vai vir do valor que a gente acrescentar para os nossos clientes. Quer dizer, nós temos que nos focar no valor, não apenas num negócio, de fazer o negócio e ganhar o nosso honorário, porque isso já não vai funcionar. A gente vai precisar realmente agregar, e depois eu vou dizer uma prática nossa, num lugar pequeno, mas que tem funcionado com construtoras pequenas, e eu tenho certeza que pode servir também para os senhores. Agora sim, eu vou trabalhar com a população humana. Aí, no meu entender, está a causa de toda a problemática que a gente vive. Nós já somos mais de 7 bilhões no planeta. É o mesmo planeta que era do mesmo tamanho há 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, quer dizer, nós temos uma população que precisa comer, uma população que precisa se apropriar dos recursos, enfim, para que a sociedade se justifique. A gente percebe a China como vendendo as coisas baratas, mas imagina a China com a necessidade de alimentar e abrigar 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de pessoas. Então, eles têm que fazer qualquer coisa, é uma necessidade nossa. Infelizmente, o modelo de sociedade que a gente escolheu é esse, e tem alguns impactos que são quase que irreversíveis. Não é? No século XVIII e também no século XX, alguns sociólogos diziam o seguinte: a população vai crescer e o planeta não vai ter condição de alimentar essa população. Vai haver fome em massa. Isso o Malthus já dizia no final do século XVIII, depois o casal Ehrlich também, num ensaio que foi bastante impactante na época, em 1968, alegava e afirmava essa mesma coisa, que a população ia crescer e não ia haver comida para todo mundo. A gente sabe que ela não chega ainda para todas as bocas, mas não se deu essa fome que se imaginava. Não é? A ONU diz que nós podemos, o planeta, né, pode abrigar e alimentar 9 bilhões de pessoas. Mas com que padrão? Vai alimentar esses 9 bilhões como alimenta os americanos? Vai alimentar 9 bilhões como alimenta o europeu? Ou vai alimentar 9 bilhões como alimenta o africano? Então, são discursos bacanas e tal, mas o que a gente percebe é que o planeta já está se tornando pequeno para abrigar essa quantidade de pessoas, e que nós precisamos, diferente de como vimos fazendo ao longo da vida, ter um cuidado maior em relação às nossas práticas, aos nossos usos, à nossa apropriação dos recursos. Eu peguei esse... Não, acho que pulou aqui, não tem nada. Aqui é só um acompanhamento de como cresceu essa população. Em 10.000 antes de Cristo, nós éramos 4 milhões de humanos. Em 5.000, quer dizer, passados 5.000 anos, crescemos em 1 milhão. Hoje nós precisamos de menos de 12 anos, dali 87 para 2000 e 2000, de menos de 10 anos, para crescer em 1 bilhão. Havia um estudo que imaginava que esse crescimento da população ia estabilizar em 2050, mas isso já foi desmentido. Eles imaginam que ela vai continuar crescendo. Quer dizer, e maior vai ser a nossa atenção, não nossa, nossos filhos, nossos netos vão ter que ter esse ingrediente, não vai poder estar dissociado da nossa vida. A gente vai precisar ter esse cuidado sempre maior e mais. E aqui sim, essa semana eu peguei esses dados. Olha lá, nós somos 7 bilhões 293 e nasceram já nesse ano, estamos em maio, 50 milhões e meio de pessoas. Então, são dados que, por tudo que eu falei, não tem nada a ver ainda com a nossa profissão, mas eu já chego lá. Agora vamos falar um tema que nos diz respeito mais diretamente, que é a urbanização. As pessoas, elas precisam se alimentar, mas elas precisam também morar, quer dizer, viver, trabalhar, né? E isso faz com que nos apropriemos mais do território. Por mais que a tecnologia nos permita a verticalidade, por mais que as cidades sejam generosas e permitam apartamentos de 30, 40, 50 pavimentos, a gente vai sempre estar se apropriando do território, né? De uma área que a gente vai ver mais à frente, que era destinada à produção de alimentos. Então, quer dizer, a tecnologia também se desenvolve, tem os transgênicos, tudo se consegue produzir numa velocidade maior, só que nós estamos nos estrangulando numa questão de tempo, não é?
surge essa equação: mais pessoas, mais área construída, menos área para produzir alimentos. Então, o que vai dar nisso? Até quando a gente vai caminhar nessa direção? Aí, tá bom, nós consumimos pra caramba e sempre há sobras. Permitam-me compartilhar, uma das coisas que mais me incomoda é ir a um supermercado, deixa lá 200, quanto for de dinheiro, e no que chega em casa e organiza as coisas, já tem um monte de lixo para caixa, embalagem, que não serve para absolutamente nada, senão para nos seduzir. Como é que eu vou levar? Não é essa a questão, não estou discutindo, nem estou propondo a criação de um mundo novo. O que eu estou propondo é uma reflexão a respeito dessas coisas que a gente vai fazendo no automático e ao longo do tempo e sem nenhuma reflexão específica. Das nossas práticas sobre esse lixo. E o lixo, quando éramos pouquinhos, ele não aparecia, né? Ele era levado para as periferias e não aparecia. Hoje, um dia de greve de qualquer companhia que recolhe o lixo, ele já está ali de forma ostensiva e grave para a nossa saúde, para a nossa vida, enfim. Então, é um cuidado que, daqui a pouco, vou jogar isso tudo para a ótica do corretor de imóveis. Então, vamos falar agora da água. Isso é um tema que, a mim, me apavorou. Eu espero que... Eu aqui separei essa quantidade. A gente fala, né? Acho que foi o Beto... Não, foi o Guilherme Arantes, falou planeta água, né? Que a Terra devia ser chamada planeta água, é tanta água. Só que 97,5%, vamos arredondar, 97,5% dessa água toda que tem no planeta é água salgada. Não serve com toda a capacidade de dessalinização, ela não serve para o nosso uso. Nós temos 2% de geleira. Então, 97,5% com 2%, já estamos falando em 99,5%. Então, sobra 0,5% para os nossos usos. Então, daí agora a gente começa a entender porque a água já é grave em alguns lugares no Nordeste, na África, e hoje já em São Paulo, a cidade mais industrial do país, já tem o problema com a falta de água. Novamente, essa equação para dizer o seguinte: nós não tínhamos dito ainda que desse 0,5% de água disponível para os nossos usos, a agricultura se apropria de 70% dela. Então, o planeta é grande, realmente dá a ideia de grandeza, cada rio, cada lago que a gente vê, mas a gente está lidando com quantidades ínfimas para atender uma população sempre mais crescente. Aqui é um exemplo interessante. O Mar de Aral, ele era considerado, não é? Era o 4º maior lago do planeta, lago de água doce. Então, com a produção de algodão da antiga União Soviética, eles foram fazendo o sangramento do Mar de Aral. Ali tem pequenininho, pena que vocês não consigam ver, de 73 até 2009, no que o lago se tornou. Ele foi encurtando de um modo bastante expressivo e preocupante, a ponto dele hoje ser um deserto. Isso não é montagem, não é... Na internet tem várias fotos que ilustram esse deserto que se tornou o 4º maior lago do planeta. E nós vamos passando batidos, né, assim, como se isso aí não dissesse respeito à nossa vida. Tá, e agora eu vou, antes de fazer essa consideração final, eu vou entrar no que diz respeito ao corretor de imóveis. Eu prometi que ia tentar me alongar, mas não consegui. O que acontece é o seguinte: nós, antes de sermos corretores de imóveis, advogados, engenheiros, poetas, nós somos cidadãos. Né? Não temos como dissociar a nossa profissão com a nossa vida. Quer dizer, nós, corretores de imóveis, intermediamos negócios nas cidades, mas são as cidades que nós moramos. São as cidades que a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, e não podemos mais ficarmos focados apenas na questão dos honorários. Né? Nós temos que ter uma proatividade na construção dessa cidade. Não basta a construtora chegar e colocar um prédio aqui de 80 andares e a gente vai ficar feliz porque vai poder ter um VGV de não sei quantos milhões e 5% disso aí é nosso.
Isso aí tem impacto. A gente hoje tem um exemplo, está ali o Lucas, a gente conversava, Balneário Camboriú, né? Tem a praia como um elemento fantástico e sombreou a praia. Hoje se pensa em estender a zona de areia, quer dizer, hoje a gente vai mais reagindo, quer dizer, é meio do brasileiro, mas é muito humano isso. A gente não se antecipa, não planeja, a gente vai fazendo e vai reagindo conforme as coisas aconteçam. Então, assim, a minha mensagem ela é justamente essa, de que nós tenhamos atenção nesses aspectos. Eu, no início, tinha dito, antes de terminar, eu tinha dito que contaria um evento que está acontecendo lá conosco. Nós estamos em São José, uma partezinha pequena lá no bairro de Areias, e só há lá pequenas construtoras. E a gente começou a conversar sobre essa questão de água, enfim, de ter uma cisterna, porque a água vai faltar. Ah, não, mas já é obrigação legal. Mas a prefeitura, a obrigação legal, ela se limita a uma cisterna de 2.000 metros. 2.000 metros atende uma família por 2 dias, talvez, se for bastante econômica. Então, eu falei, por que você não faz uma coisa de 10.000 metros, que vai te dar um conforto, até no caso lá, a Casan, poder regularizar essa questão de um fornecimento, uma falha momentânea, não é? Então, em função dessa conversa, que não tinha nenhuma visão de lucro, de interesse, eles vêm propor que a gente venda. Quer dizer, a gente ofereceu o valor, não era nada, não cobramos, perdíamos tempo e tempo conversando sobre essas questões, né? Não só aproveitamento de água de chuva, porque isso aí é fácil, é um sistema barato que não envolve, mas tem um outro aspecto que a gente não cuida. Nós somos a única espécie no planeta, tá, que se livra das fezes com água de beber. Tá? As construtoras não estão preocupadas com isso, e nós, como profissionais dessa área, não criamos um evento para chamar o CREA, enfim, qualquer outro conselho, para dizer, bicho, precisamos criar uma alternativa, fazer um convênio com as universidades, que é onde está se pensando, né, para buscar uma alternativa. O fato é que a gente não pode, ou a gente se livra de fezes ou vai matar a sede. O que é principal? Enquanto a água do mar ela serviria para essas finalidades. Hoje tem água de reuso, enfim, há tecnologia, mas a visão principal ainda é o lucro. Então, nesse aspecto que eu penso que o corretor ele pode sair dessa passividade, dessa coisa de só receber e se focar no honorário, né, e participar ativamente, construindo a cidade como cidadão, como profissional. E eu, para simplificar, eu disse que tentar e não conseguir mesmo. Né? Assim, a gente vive num mundo de superpopulação e a gente precisa aperfeiçoar isso. E essa mensagem, o corretor de imóveis, ele precisa, né, não pode assumir, ele precisa assumir o papel de coautor da construção das cidades. Então, eu estava preocupado realmente com o tempo, suprimir algumas coisas. É um tema que, a gente vai sem fim, ele não para, uma coisa puxa a outra. Então, essa é a minha mensagem. Eu peço desculpas pela brevidade, mas fico à disposição para qualquer pergunta que queiram fazer. Muito obrigado. Alguma pergunta, por favor? Professor Gilmar, alguma pergunta? Por favor. Boa tarde. Primeiro, parabenizar pela sua palestra. Uma coisa que eu tenho uma dúvida sempre sobre essa questão de aumento de população é que, assim, é uma observação minha, tá? Meus avós tinham muito mais irmãos que meus pais. E eu tenho muito menos irmãos que meus pais. E a chance que eu tenho, talvez, é de ter muito menos filhos. E por que continua crescendo a população? Porque ela já é maior. No passado, a gente viu ali, demorava 5.000 anos para crescer em 1 milhão. E hoje a gente leva 11 anos para crescer em 1 bilhão. Então, quer dizer, mesmo que digamos que a metade desse 1 bilhão seja estéril, e que a gente tenha 500 mil produzindo um filho, isso vai crescer muito mais que no passado. Então, é por conta desse crescimento que era preciso haver mais mortes do que nascimento por um período X para isso estabilizar. E enfim, a China hoje ela limita a quantidade de filhos, né, tentando conter, porque mesmo que 1 bilhão e 200 mil pessoas tenham um filho,
Eu vejo que a pirâmide etária brasileira, na natalidade, né? Uma época ela era bem em formato pirâmide. Hoje a gente olha, a maioria está na faixa já, no Brasil, pelo menos, que eu olhei, acima de 20 anos, e é onde os nascimentos diminuíram um pouco. Será que não está acontecendo a questão de a mulher, por exemplo, sair trabalhar, que é uma adenda do nosso século, né? E ela está se limitando a ter menos filhos. É isso que eu já penso que é natural o que está acontecendo. Será que o controle não pode vir por essa questão? Hoje uma mulher pensa muito mais antes de ter um filho, como antigamente ela tinha 4, 5 filhos, né? As famílias eram maiores, né? Então, são visões assim geográficas. Em Portugal, por exemplo, algumas aldeias, se você está em idade fértil e é casado, eles te dão casa e te dão trabalho, para que a aldeia não acabe. Eles estão ficando desertos, que os pais botaram os filhos para a capital para estudar, não viver naquela vida bastante rude, e as aldeias estão se extinguindo, vão morrendo os velhinhos e acaba. Então, quer dizer, na Europa, o crescimento ele já é negativo. Morre mais do que nasce. Mas os países em desenvolvimento é que tem ainda esse crescimento que impacta todo o planeta. Muito obrigado. Mas é isso aí mesmo. Mais alguma pergunta, por favor? Professor Gilmar, vossa palestra, curta, como disseste, mas de grande valia, de grande importância, esperamos que surta os efeitos necessários para que tenhamos um planeta mais humano e mais habitável. Eu convido para dar o regalo ao professor Nilceu. Aproveitando a deixa do... A comissão organizadora informa que, no final, haverá o sorteio de 2 brindes e só participa quem preencher a pesquisa de satisfação. Muito obrigado. Nossa última palestra. Nós convidamos o doutor Lucas Almeida Baiersdorf para ministrar a palestra Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos nos Contratos Imobiliários e de Corretagem. Dr. Lucas é advogado, pós-graduado pela Univale, sócio do escritório Almeida e Correia Advogados e vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Balneário Camboriú. Professor Lucas, a palavra é vossa. Boa tarde, ou boa noite já no decorrer da hora. Pessoal, muito obrigado por aguentarem até esse momento, serei breve, 2 horas, está de bom tamanho para mim. Então vamos lá. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite realizado pelo Cresci de Santa Catarina, pelo presidente Carlos Bains, pela Marisa, daqui da região. É o 2º ano que nós viemos, com muito orgulho eu estou em Lages. Teve uma paródia aqui, falaram da terminologia do dicionário lagiano. Ano passado eu deixei quicando e eu prometo que não vou perder o meu copinho nesse ano, tá, pessoal? Vou deixar ele aqui e não vou esquecê-lo. Como bem lembrou nosso mestre de cerimônia. Pessoal, hoje o objetivo dessa palestra, como todas as demais que brilhantemente foram expostas pelos outros professores, é conseguir propiciar algum conhecimento que a leitura nos deu e que nós possamos, com breves palavras, breves apontamentos, que vocês aperfeiçoem e consigam, com isso,
formar uma sociedade cada vez mais igualitária, com mais função social, como bem explicou o professor Gilmar, que é essa profissão do corretor de imóveis, que é uma profissão belíssima. Direito romano já tratado do corretor de imóveis, 1500 já tinha o Estatuto de Veneza falando sobre isso. E hoje, nós tivemos advogados tratando sobre essas matérias, do que é o Poder Judiciário, quais os conflitos. Especialmente foi me dada a missão de tentar resguardar o corretor, resguardar seus clientes, resguardar o comprador, locador, enfim, resguardar a nós próprios, para não deixar o Poder Judiciário atrapalhar nossa justiça. Todos sabemos que viver em sociedade já causa conflito. Resolver ele que difere de pessoas para pessoas. É impossível imaginar atualmente uma grande empresa, uma empresa multinacional ou grandes empresas nacionais fazendo contratos, sejam imobiliários, contratos de compra e venda, que não prevejam a arbitragem, que optem por discutir aquelas cláusulas no Poder Judiciário. Todos nós sabemos que o Poder Judiciário, essa nossa cultura de qualquer lead levá-lo a ele, ocasionou a falência do sistema. E nós não podemos, como cidadãos, aceitar essa falência e ficar à mercê dos mecanismos estatais. Por causa disso, surgiu, há quase 20 anos, uma lei, que é uma das leis mais eficazes no mundo inteiro, que é a lei brasileira da lei de arbitragem. E hoje o meu objetivo é tentar repassar, mostrar para aqueles que não conhecem, como que nós podemos nos auxiliar, nos ajudar com esse mecanismo de arbitragem na profissão de corretor de imóvel, na profissão de intermediador, locador, administrador, as ressalvas que a lei dá e que possibilitará angariar recursos mais rápidos, de forma mais eficaz, com mais agilidade. Então, iremos começar, deixa eu ver a minha palestra aqui. Hoje, eu sempre digo que o meu objetivo é que vocês não se tornem experts numa matéria, que a responsabilidade é do palestrante dominar. Hoje é o contrário, eu fiz essa palestra, eu fiz esse material para todos nós sairmos experts em arbitragem. A palestra hoje, eu tomei por mim, eu não presto muita atenção no que os outros falam, a minha memória visual é muito mais eficaz. A grande maioria, a memória visual é mais eficaz. Então, como eu quero que vocês levem adiante essa minha palestra, eu tomei a liberdade de desenvolver alguns slides pontuais. Eu acho que foi disponibilizado. Eu acho que vocês devem ter na pasta. Se não tiverem, quem pode, a própria Marisa pode me mandar o e-mail ou disponibilizar. O meu e-mail vai estar no final dos slides. Então, vamos na sequência aqui. Aqui é o slide. Passou. Antes de adentrar na matéria, essa frase eu achei muito interessante, eu gostaria que vocês começassem o tema pensando nisso. No mundo contemporâneo, o profissional deve estar preparado para negociar e buscar a conciliação, deixando para o judiciário como via posterior e reservada a conflitos de maior complexidade. Dito isso, vamos ao que interessa, que é os métodos de solução. Onde que está o nosso leitor aqui? Opa, voltei. Aqui. Estou fazendo uma confusão, só um minutinho aqui, deixa eu me achar aqui. Por favor. Opa, tá vindo tudo aqui, só estou me acertando aqui. 10 minutinhos eu tô craque. Vamos lá. Hamilton, ok. Foi. Os métodos de solução para o conflito, nós temos 4 hoje. Jurisdição estatal, nosso poder judiciário, a conciliação, a mediação e a arbitragem. Quem é advogado vai saber, esse é o nosso procedimento comum ordinário no fórum. Eu pontuei só 20 etapas que nós temos que seguir quase que obrigatoriamente. Petição inicial, contestação, manifestação, e eu não estou nem dizendo
de aspectos administrativos, intimações, adiamento de audiência, enfim, coisas que só protelam. Procedimento comum ordinário, jurisdição estatal, é o que a gente vai fugir nessa noite. A gente vai para os meios extrajudiciais para a solução de conflitos, que é a conciliação. O que é a conciliação? A proposta de solução e não imposição do conciliador. Já a mediação, o mediador apenas auxilia as partes, não decide, tampouco propõe solução. E a arbitragem, como a gente vai ver que essa lei é maravilhosa, interessantíssima, é um meio privado e alternativo para a solução judicial de conflitos, desde que esses conflitos sejam decorrentes de direitos patrimoniais disponíveis. Ora, o que é direito patrimonial disponível? Eu posso fazer mediação em tudo? A conciliação, a arbitragem em tudo? Quase tudo. E a gente vai ver. Acidente de trânsito a gente pode resolver com a arbitragem. Prestação de serviço a gente pode resolver com a arbitragem. Direitos contratuais, direito imobiliário. A gente fala direito de corretagem, locação, compra e venda. Pensa num contrato. Quase com certeza ele vai poder ser resolvido. O que ele não vai poder ser resolvido com a arbitragem? Uma pena do direito penal, algumas matérias da área de família. Há um entendimento muito forte que até questões trabalhistas podem ser resolvidas com a arbitragem, então não precisa entrar na seara do judiciário. A previsão dessa lei, não tão nova quanto a lei do Simples Nacional, do corretor de imóveis, que foi ano passado, essa lei é de 1996. A sociedade pouco sabe dela. E eu coloco uma ressalva por que a sociedade pouco sabe dela. Por culpa, eu vejo muito do advogado, se me permitem colocar a culpa na classe. O advogado gosta de litigar, o advogado gosta de honorários. A população ainda não está acostumada que um conflito eu posso cobrar X e trabalhar um dia. Para a população é melhor eu cobrar X e trabalhar 10 anos para fazer jus. Então o advogado muitas vezes prefere litigar para fazer jus à remuneração do que tentar resolver o conflito rapidamente. Então eu coloco a culpa também nessa classe, porque nós temos uma lei há quase 20 anos que poucos sabem que pode ser utilizada para conflitos do dia a dia, um despejo, uma prestação de serviços, aquelas questões básicas que a gente levaria até o PROCON, uma inadimplência, um acidente de trânsito, para que levar 2, 3, 4, 5 anos no Poder Judiciário? O procedimento arbitral, depois de iniciado, o prazo máximo de uma sentença é de 6 meses. Nas câmaras arbitrais de Santa Catarina, uma cobrança de aluguel não demora mais do que 2 meses. Tem vantagem, muitas vantagens. Depois eu vou colocar uma desvantagem que eu vejo. Em resumo, questões que não envolverem direito que admita transação, patrimoniais disponíveis, não são passíveis de arbitragem. E entre esses direitos, podemos mencionar questões penais, referentes ao estado das pessoas, tributárias e pessoais concernentes ao direito de família, como, por exemplo, filiação e poder familiar. Há também entendimento de projetos de leis que o próprio divórcio vai poder ser feito nas câmaras arbitrais, tratando sobre pensão, guarda, e essa sentença arbitral, o que é mais legal de tudo isso que a gente vai ver, que ela tem força de título extrajudicial. Aquele papel que o árbitro dá, que o árbitro vai ser o expert, a gente executa. Então não é assim, eu vou assinar e não vai valer nada. Vai valer muito. Então, a gente tem que desmistificar um pouco o instituto, que achar que é porque uma pessoa julga que não vai ter validade. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, para não perder o copinho. Característica da arbitragem. Autonomia das partes. Hoje, um contrato, vamos pensar num contrato que a gente possa imaginar, uma aquisição de um produto importado, eu vou comprar dos Estados Unidos, um produto, o vendedor é americano. Eu, como comprador, e vocês, como vendedores, a gente pode escolher qual lei que vai ser aplicada. É lei brasileira,
É a lei americana ou é a lei francesa? Como que vai ser resolvido? Nós fazemos a lei entre as partes, a gente vai dizer o procedimento que vai aplicar. Claro que não, desde que não ofenda direitos nossos. Só se a nossa lei é omissa, a gente pode aplicar o instituto que quiser, o procedimento que nós quisermos. A celeridade. É muito rápido o procedimento. Ele voa. Poder Judiciário, na maioria das comarcas, 2, 3, 4, 5 meses. Na região do Vale do Itajaí, 2 meses para ser cadastrada uma petição inicial. 2 meses eu já tenho um título extrajudicial julgado por uma Câmara Arbitral. Custo. Dizem, em câmaras maiores, por exemplo, a Câmara Arbitral de Nova York, claro, se a gente quiser levar um conflito para lá, os honorários vão ser muito altos. Ou a Câmara da Suíça, câmaras internacionais, a própria Câmara de São Paulo, que é uma das maiores da América Latina, vai ser os honorários, o custo da arbitragem vai ser caro, a tabela. Só nós temos câmaras aqui em Santa Catarina, só para dar título, a gente botar nome aos bois aí. Uma ação comum de R$1.000, digamos, um título, um cheque que eu vou ter que executar no comum, na justiça comum, não no juizado. Eu não vou pagar menos de R$250 para executar. Eu estou executando R$1.000 que não me pagaram, botando R$250, dinheiro bom e dinheiro ruim. Eu posso não achar a pessoa, tem inúmeras situações que eu vou perder os R$250. Uma Câmara Arbitral, em média, cobra R$50 de custas iniciais. Se não achou, acabou ali. Ou eu continuo, ou eu não continuo. Se não teve a citação, morre ali. Perdi só 50. Se a pessoa for achada, eu vou pagar as custas finais, que normalmente é 10% do valor. 10% de 1.000 dá 100 pila. 100 pila com mais 150, eu gastei 150. E não vou gastar aqueles 250. Especialidade dos árbitros. Qualquer pessoa pode ser árbitro. Para ser juiz tem que ser bacharel em direito. O juiz não entende de matérias. Eu digo não entende com perdão, não ofendendo. Só não é muito especialista em direito. Não é mais especialista em direito tributário do que um contador. Ou não é mais especialista em engenharia do que um engenheiro. E assim vai. As câmaras arbitrais, normalmente, elas têm especialistas. Uma questão em que envolva estrutura de um prédio pode ser analisada por um engenheiro. Ele vai ser o árbitro. Ele vai dizer se aquilo lá estava certo ou errado. As partes podem escolher quem vai julgar o seu recurso, quem vai julgar a sua lide, o seu conflito. Isso dá maior segurança, porque a pessoa que vai analisar vai ter a expertise da matéria. E que não vai ficar refém do poder judiciário de um juiz que provavelmente ou vai ter que nomear um perito. Outro aspecto muito fácil é a informalidade e a flexibilidade no procedimento. Não é obrigatório ter advogado. Não. Eu tô me destruindo a minha profissão hoje, só vamos lá. Não é obrigatório, qualquer pessoa pode entrar na arbitragem, fazer uma petiçãozinha, dizer o relato, e a própria Câmara vai tocar o barco. Não vai ter aqueles termos jurídicos, a juridiquez, que dificulta muito o entendimento do próprio advogado, aquelas questões, expressões latinas que a gente tem que usar o dicionário jurídico. Isso não vai existir na arbitragem. O principal ponto da arbitragem, que eu acho que é uma faca de 2 gumes, daí. O que eu concordo e não concordo. A sentença arbitral é irrecorrível. O que é isso? Deu uma sentença, meu amigo, só cumpre. Nenhum Papa modifica. Não tem recurso em sentença arbitral. É aquela e deu. É bom, é ruim? Depende, se eu ganhar é bom. Se eu perder, daí vou ter que me contentar com aquilo. Só tem uma coisa que pode mudar, que chama de, como embargo de declaração, uma petição de... Quando tem alguma dúvida, faz uma petição para o árbitro, e ele vai esclarecer, e não vai mudar. A sentença arbitral só vai ser modificada pelo Poder Judiciário se for constatada uma nulidade. Eu vou chegar lá na adiante. Só, por exemplo, eu assino um contrato de adesão, uma compra e venda de imóvel. Um contrato de adesão, aqueles que a incorporadora toca para a gente, assinem tudo e não precisa ler nada. Lá no final vai ter uma Câmara Arbitral. Eu vou discutir o contrato, vai direto para a Câmara, eu não sei de nada, tomo ferro,
Se eu ficar insatisfeito, eu posso levar aquele contrato e dizer, não, essa cláusula é ilegal, eu não concordei, blá, blá, blá. Daí o tribunal vai anular e vai mandar fazer pelo judiciário. Outra questão que a maioria das pessoas gosta, principalmente em cidade pequena, é o sigilo. O poder judiciário é público por sua própria natureza. Tirando algumas questões, a maioria dos processos corre publicamente, não em segredo de justiça. Já o arbitral, tudo tramita em segredo de justiça. Não há possibilidade. Quando vou consultar, eu gosto muito de trazer casos para as palestras. Eu não acho nenhum caso de uma Câmara Arbitral. Eu não sei o que aconteceu lá dentro. Eu não tenho disponibilidade, eu não tenho recursos para ver uma sentença arbitral. O que eu consigo ver são situações que chegaram até o Poder Judiciário e que tornou público aquele recurso. Não precisam ler. É só para... Fiz uma ressalva. Nós acompanhamos o Jornal Nacional e soubemos que recentemente foi aprovado o Código de Processo Civil, que trouxe algumas mudanças no ordenamento jurídico. Entre elas, que eu coloquei aqui só para vocês saberem, são as questões da conciliação. O código, para desafogar o Poder Judiciário, que está um fracasso, está falido o sistema, não tem profissionais, não tem a estrutura que a cultura brasileira ensejou, ele fez mecanismos. Como que é esse mecanismo? A conciliação, o procedimento conciliatório vai ser obrigatório. Eu entrei com uma petição inicial, o juiz já manda fazer conciliação. Para quê? Para desafogar. Isso, daí nós vamos conhecer a arbitragem, porque vai ser obrigatório tentar fazer acordo, o juiz vai instigar, vão ter conciliadores, vão ter juntas de conciliação em todos os tribunais, ou ele vai terceirizar, enfim, a gente vai ter que ir para esse lado. Afinal, dizia um professor meu, antes um péssimo acordo que uma boa briga, né? Então o Poder Judiciário vai fazer isso, porque não tem mais estrutura para manter. Para dar prosseguimento, já que a gente está numa palestra de contratos imobiliários, tem questões que são obrigatórias em qualquer contrato, seja contrato de A, B ou C, de qualquer tipo. Não vai mudar de um contrato vendendo um veículo, vendendo um terreno de 1 milhão, vendendo uma cabra. Vai ter, são questões essenciais. Qualificação das partes, o consentimento que estão fazendo aquilo lá de comum acordo, o objeto, o que eu estou fazendo nesse contrato, o preço que eu estou pagando, o lugar e a data, obrigatório. A questão que nós veremos, o que precisa para arbitragem? Por que eu estou falando de contrato? Para ter arbitragem, nós devemos ter duas coisas. A primeira é eleger a cláusula arbitral. O que é aquela cláusula arbitral? No final do contrato, a última cláusula está sempre escrito, fica acordado que os dilemas, os conflitos desse contrato serão resolvidos pela comarca de Lages. Ponto. Para ter uma cláusula arbitral, a gente risca isto e coloca, eu tenho um modelo de cláusula que eu uso, que os conflitos desse contrato serão resolvidos pela Câmara Arbitral tal. Eu digo à Câmara, eu posso até dizer o árbitro que vai julgar aquele meu problema. Por quê? Porque entre A e B eu posso escolher, aquele cara entende tudo da matéria na cidade, vão eleger ele. Já pode ser feito isso nessa cláusula. Eu vou tratar um pouco de algumas matérias de direito imobiliário para depois fazer ênfase. O importante é saber como se resguardar para esse contrato não ser uma fria, para a gente não fazer uma coisa para perder tempo. Arbitragem versus relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que anula qualquer cláusula no artigo 51 que prejudique o consumidor. Ou determina, por exemplo, inciso 7, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória da arbitragem. Poxa, Lucas, tu disse que era em qualquer contrato, como que funciona? É em qualquer contrato. No contrato de adesão, no contrato de compra e venda, a gente vai ver como que funciona. Em vez de a gente colocar só a última cláusula,
A gente vai fazer um documento apartado, falando da Câmara de Arbitragem, bonitinho, de letras em negrito, destacadas, e a pessoa, as partes vão assinar especificamente naquela minuta, em corpos do acordo, em tudo mais. Eu tenho vários exemplos que eu posso mostrar depois. A pessoa tem que ter ciência específica que aquilo lá é uma Câmara Arbitral. Eu não posso botar em letra 10 e botar no meio como se passasse desapercebido. Eu tenho que botar claro. A pessoa tem que bater o olho, opa, tem alguma coisa que eu tenho que prestar atenção. Essa coisa que não tem que prestar atenção, ela tem que assinar, rubricar no lado. Se ela rubricar, não tem problema, vai para a arbitragem. E não consegue anular. Contrato de adesão, a gente está falando, o contrato de adesão é aquele contrato bancário que a gente não consegue modificar. Aquilo lá é imposto de uma forma, alienação fiduciária, contrato de leasing, contrato, etc. Vocês sabem, vocês são consumidores, a gente passa por isso. Esse contrato de adesão, ele só terá eficácia, a lei diz isso, artigo 3º da lei 9.307, aqui regula a arbitragem. O contrato de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se escrito em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Nós trataremos de uma situação que eu acho fantástica no direito, que é a promessa de compra e venda, o contrato de gaveta, que o Brasil, depois é um instrumento que dá muita segurança dentro do nosso direito. A gente criou esse contrato preliminar, que não existe em muitos países do mundo, que é um contrato que não é público, só garante a segurança. Só eu vejo que garante a segurança até certo ponto. Todos já viram que depois de terminar de pagar, a pessoa não entregou a escritura pública. Pô, o que eu faço agora? A maioria já ouviu falar na adjudicação compulsória. Vai lá para o juiz, eu paguei, está aqui os recibos, eu quero que ele seja obrigado a me passar a escritura pública. O juiz vai analisar, vai ser, não, realmente, tu pagou, é obrigação dele para entregar. Essa ação demora 2, 3, 4, 5 anos, se achar a pessoa. Tu vai ficar litigando durante anos e anos e anos para pegar alguma coisa que era teu direito. A arbitragem, quando colocada nesses tipos de contrato de gaveta, pode ser realizada. Como que vai funcionar? Terminei de pagar, não entregou a escritura. Vou lá, na arbitragem, na Câmara Arbitral, e digo, aqui, meu amigo, mesmo molde, mostra para ele. O árbitro vai mandar citar outra pessoa, notificar, que se chama. Ela vai apresentar a defesa dela, porque tem o direito do contraditório, da ampla defesa, da mesma forma. As partes podem requerer documentos, podem requerer perícia. Não, realmente, essa assinatura não é minha. Pode pedir a perícia grafotécnica, etc. Vai ter testemunha. O árbitro pode utilizar de todas as formas possíveis para descobrir a verdade. Fez todo o procedimento, sanou o feito, teve a prova, ele vai dar a sentença. Realmente, tu pagou, vai ter direito à escritura. Uma sentença, título executivo extrajudicial. Com essa sentença, a pessoa vai até o registro de imóveis e consegue fazer o registro daquele contrato, passar para o seu nome. Um conflito realizado em 2, 3, 4, 5, 6 meses, de uma forma bem mais eficaz do que esperar pelo judiciário. Isso é uma realidade, isso é uma possibilidade, que até pouco tempo muitos de nós não sabíamos, só é importante, eu acho que é importantíssimo para a classe dos corretores saber, porque como o professor Gilmar disse, não cabe mais ao corretor ser um simples intermediário, o corretor tem que passar segurança também no negócio. E essa segurança ele pode passar com uma análise do contratual, de repente consultando seu advogado, vão inserir uma cláusula arbitral nisso e tudo mais, pode ser resolvido. Vamos ver se... como eu digo, eu não trouxe que nem o professor Gouveia
as figurinhas de jurisprudência, porque eu não tenho tanta criatividade. Eu trouxe o escrito mesmo e marco com vermelho para saber da cor do Inter de Lages. Né? Contrato de compromisso de compra e venda, nesse caso, a parte que perdeu, consequentemente, estava dizendo que a cláusula era nula. Cabe ao Poder Judiciário analisar a nulidade ou não. Daí ele diz, cláusula compromissória estipulada entre as partes, em documento subscrito por livre e espontânea vontade, inclusive aos contratos de adesão. Essa decisão aqui, novembro de 2014, super recente. O contrato de compra e venda teve litígio, fez arbitragem, não concordaram, recorreram, perderam. Acabou o negócio, acabou o conflito. Não vai para o STJ, não vai para o Supremo, não vai para nada, terminou. Aqui foi. Todos conhecem a lei de alienação fiduciária. A lei de alienação fiduciária prescreve no artigo 34 que é possível as divergências serem analisadas pela arbitragem, não é causa de nulidade, desde que cumpridos aqueles requisitos do contrato de adesão. Aqui fala o que eu disse, então eu não vou me importunar com isto. Quem quiser depois, eu tenho meu e-mail, podem pedir que eu mando os slides. Uma questão que é de grande importância, porque faz parte do métier do corretor de imóveis, trabalhar com alocação. É uma forma de remuneração, administra, faz parte do ganha-pão. Questões de locação também podem ser resolvidas pela arbitragem. Só neste caso, eu e vocês não vão poder dizer como que a gente vai julgar o nosso caso, porque a lei de locações veda no artigo 54, se eu não me engano, ou 45, eu sei que é um desses dois, 45. Ela veda que seja analisados por outros institutos, tem que ser pela lei do despejo. Então, nós podemos dizer num contrato de locação, se tiver qualquer conflito, eu possa resolver pela arbitragem. Como que funciona? Atrasou, meu amigo? Vou lá na Câmara Arbitral e digo, ele está atrasando, eu quero despejo. O árbitro, ele pode reconhecer, ter uma antecipação de tutela, uma liminar. O árbitro, ele não tem o poder coercitivo, ele não pode impor a decisão dele. Tem que passar pelo Poder Judiciário. O que ele pode fazer? Ele dá uma decisão de despejo, realmente, se não está pagando o contrato, não tem garantia, despeja, dá o canetaço. Manda para o juiz, ok, segundo. Vai lá, força policial e despeja o cidadão. O juiz não vai reanalisar a matéria. Ele não vai dizer se o contrato está certo ou errado, se pode ou não pode. Ele só vai dar o aval para colocar a pessoa, o locatário para fora. Tem um caso de São Paulo que retrata sobre isso, de 2013, que é ação de despejo por falta de pagamento, existência de cláusula compromissória. Daí ele fala que não tem poder o árbitro para mandar sair, só pode o juiz mandar, e sem precisar analisar o processo. Uma questão que também passa pelo corretor, que já que a gente está falando de contratos imobiliários, não poderia faltar o condomínio, especialmente o condomínio edilício. Há 3 formas que a doutrina vê o condomínio. Em primeiro lugar, tratando de condomínio, tem que ter uma convenção condominial, uma convenção de condomínio. O Código Civil obriga a isto. Só pode também os moradores, os condôminos, com aprovação de 2/3, artigo 1336 do Código Civil, dispuser que qualquer conflito entre o condomínio e os condôminos, ou entre os condôminos, possam ser resolvidos pela arbitragem. O que traz isso segurança? Para vocês, corretores, podem também auxiliar os seus clientes. O maior problema dos prédios, dos condomínios, é a inadimplência. Leva até o Poder Judiciário, demora e até cobrar. Dispondo sobre a arbitragem, nós podemos ingressar na Câmara Arbitral
e ele paga, converte em título extrajudicial e executa. Um problema de vazamento também, que causa muitos aborrecimentos. Pô, o andar de cima está vazando para o meu. Ao invés de aquelas partes entrarem naquele clima de litigância, que o Poder Judiciário é sempre aquele ganha ou perde. A gente paga para ver o outro perder, na realidade. O que traz, nesse caso aí da arbitragem, vai ser feita uma audiência de conciliação que muitas vezes podem ser resolvidos, esses problemas. Então, o vazamento entre os condôminos podem ser... Só cuidando ela para ela, tá? Vai me puxar a orelha aqui. O problema entre os condôminos podem, e daí devem ser resolvidos pela Câmara Arbitral, que vai dar uma decisão se quem tem o direito daquele vazamento. O condomínio também pode prever que a prestação de serviço com a administradora, com a contabilidade que faz a prestação de serviços, possa ser analisado pela Câmara Arbitral. Mas daí vem uma ressalva, desde que a outra parte concorde. Não pode simplesmente estar a convenção e dar deveres para terceiros que não fizeram parte, não concordaram. Agora eu entro só na parte mais importante que eu vejo do direito imobiliário. Eu vejo que é mais importante porque me interessa, que é a corretagem. Como que se insere a cláusula arbitral no direito de corretagem? É um dilema, porque a maioria das situações da corretagem, ela é feita sem contrato. Daí, por isso que eu trouxe aquele slide, quais são os objetos do contrato. Porque para ter a cláusula arbitral, eu vou ter que ter um papel, que as duas partes concordem com aquilo lá. Então, de antemão, e não é palestra de remuneração de honorários, só é importantíssimo mudar a filosofia, mudar os critérios e o corretor consiga trazer ou fazer o contrato de remuneração, o contrato de prestação de serviços. Por quê? Porque nós profissionais autônomos, ou profissionais que lidamos com essas situações, vocês com clientes e vendas, eu com o problema dos outros, a gente não pode se dar o luxo de deixar de ganhar dinheiro por uma ação judicial que vai demorar 5, 10 anos, que é o que demora uma ação de cobrança de corretagem. Porque se pega uma corretagem alta, menos de 10 anos, pelo menos se eu sou advogado da outra parte, então o corretor não recebe. Porque o Poder Judiciário, o Código de Processo Civil, dá muito mecanismo para protelar o pagamento. Então, tendo o contrato, uma ação de duas uma. Tendo um contrato assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, executa. Não tendo um conflito, ele teve uma desistência ou um arrependimento, o que ensejou, qualquer dilema, Câmara Arbitral. 6 meses, resolve, pessoal. Pode demorar mais? Pode, vamos dizer, 1 ano. Tem um processo de corretagem que está 2 anos na mesa do juiz aguardando sentença. Poxa, não vamos deixar acontecer isso. Vamos tentar mudar a concepção para fazer as coisas mais corretas, como todos os palestrantes disseram. Eu não vou fugir à regra, não estou dizendo não é imposto para declarar, não é nada para fazer. É para o nosso próprio bem. Ganhar remuneração é o ganha-pão do profissional. Os honorários de vocês são meus honorários também de prestação de serviço. Então, ter a ideologia de fazer um contrato, passar para os seus advogados, estudar. Como eu disse, hoje eu quero que vocês tenham uma grande noção da arbitragem, os prós e os contras. Qual que é os prós? Os prós são muitos que eu vejo. Celeridade, baixo custo, flexibilidade. Você só tem coisa para ganhar. Qual que é como advogado, o que eu não vejo, assim, como que eu não gosto muito? É sentença irrecorrível, porque o duplo grau de jurisdição é uma coisa que nós conquistamos com a democracia, de poder buscar se não está satisfeito, buscar uma justiça plena. E já a arbitragem não prevê isso, justamente para não ter morosidade. Então, a corretagem pode ser usada nesse aspecto, inserir o compromisso arbitral, a cláusula arbitral. Poxa, Lucas, daí vem uma
Só uma dica. Tem que ter a cláusula arbitral para resolver na arbitragem? Não. Eu posso, hoje, ter um contrato, como vocês têm, sem nada escrito de cláusula arbitral, e até uma câmara arbitral e dizer, eu quero tentar conciliar, eu quero tentar fazer arbitragem nesse contrato aqui. O que eles vão fazer? Eles vão chamar a outra parte. Ela foi livre e espontânea de vontade? Tem acordo? Não tem acordo. O que a gente dá para fazer? Eles vão dar um termo, compromisso arbitral. Concorda em resolver pela arbitragem? Concordo. Você também concorda em resolver pela arbitragem? Concordo. Assinou, meu amigo? É sentença arbitral. Ponto. E não é nula. Então, todos aqueles contratos que vocês têm na gaveta, que não resolve, que ficou assim, ó, aquelas coisas que estão meio perdidas, tenta levar para a arbitragem. De repente, uma conciliação, uma boa conversa, tu perde um pouquinho, eu também, só vamos resolver isso? Pode ser um sucesso. Pode recuperar um dinheirinho, pode retomar uma velha amizade que estava lá esquecida por causa desse conflito, dessa lide, que ficaram sem conversar durante anos por causa de um conflito que faltou muitas vezes uma mediação. O que é mediação? Esse intermédio de tentar apaziguar os ânimos. Aqui fala da compra e venda, eu não vou me ater para as jurisprudências hoje. Só eu faço algumas recomendações, só para não ser tudo belo. A cláusula arbitral deve ser firmada por escrito, no próprio contrato ou em documento, e ainda em aditivo contratual. A cláusula arbitral deve estar em destaque. Recomenda-se caixa de texto em negrito, letra maior que é empregado no restante do documento. Ou seja, tem que chamar a atenção. Assim, aquela coisinha, não. Tem que ser destacado, faz tudo em maiúsculo, tudo preto, tudo negrito. Tá 12, bota a letra 16. Tá a letra 16, bota a letra 20. Chama, faz de rosa, faz colorido, faz do jeito que quiser. Só tem que chamar a atenção. Deve haver visto ou assinatura específica na cláusula arbitral. Tem cláusula arbitral? Assina no lado. Assina no lado. Então assinei no final. Assina no lado. Dos males, manda assinar em todo documento, para valer. As partes devem também ter muita cautela na escolha do árbitro, pois este irá proferir uma decisão que será imediata e obrigatoriamente cumprida. Não se escolhe árbitro porque ele é meu amigo. Escolhe árbitro porque ele é bom. Então, tem que ter confiança, tem que saber que ele entende na matéria. Esse é o modelo de cláusula compromissória. Negrito, caixa alta, letra 18. As partes estipulam que qualquer conflitos que possam surgir do presente contrato serão dirimidos através da solução arbitral, nos termos da Lei 9.307, de 1996, pela Câmara Arbitral da cidade de tal, e de acordo com as regras institucionais do órgão ora eleito, inclusive critérios para a escolha dos árbitros, local e data, assinatura das partes. Isso é uma cláusula arbitral. Assim que deve ser uma cláusula arbitral no contrato para não ter nulidade. E eu assino embaixo. Leva para o Poder Judiciário, não anula. Infelizmente, ainda não tem Câmara Arbitral na Serra Catarinense nem no Oeste. É uma boa para quem quer abrir uma Câmara, vale a dica. A Câmara Arbitral, existem 10, 3, 6, 9 no estado filiadas à Federação Catarinense das Entidades de Arbitragem. Elas ficam mais para o litoral, eu não sei porquê. Só tem a Conciliar, que fica em Balneário Camboriú, Câmara de Mediação e Arbitragem de Blumenau e região, tem 2 em Blumenau, uma em Brusque, 2 em Florianópolis, uma em Itajaí, uma em Jaraguá e outra em Joinville. Então são essas 9 que nós temos pelo estado, que hoje... Só Lucas? Vamos lá, vamos botar de... Tá. Se eu quiser resolver aqui em Lages, fazer uma arbitragem, eu posso ou tenho que levar para Balneário Camboriú, Joinville? Pode. Pode, nós podemos escolher a Marisa como nossa árbitra. O que vocês acham? A arbitragem, pessoal, ela tem honorários para o advogado, que o advogado esquece. Quem perde tem que pagar honorários na arbitragem, 10% a 20% sobre o valor.
É obrigatório. E paga também as custas. Só eu posso escolher um árbitro terceiro. Ah, quanto que o árbitro vai cobrar? É a escolha dele. Ele vai ser o árbitro escolhido e a decisão dele vai valer para ser executada. Qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa pode. Tem que ser inscrito em algum órgão? Não, não tem. Só basta ter conhecimento sobre a lei de arbitragem para não ter nenhuma nulidade. Só as pessoas possam e devem, é até uma dica aqui para a região de Lages, o CDL, o próprio Sindicom, tentar projetar uma Câmara de Arbitragem. Brusque, um dos donos da Câmara de Arbitragem de Brusque é um amigo do meu pai, eu converso muito com ele sobre a Câmara. 90%, hoje uma ação de despejo demora 2 meses naquela Câmara de Brusque. 90% das sentenças que ele dá, das decisões arbitrais, são cumpridas voluntariamente, e 10% tem que ingressar no Poder Judiciário. O custo é bem menor para as partes. Então, as imobiliárias de Brusque já estão levando quase todos os conflitos para a Câmara Arbitral, porque criou essa regra, começou a mudar a concepção da sociedade. A Câmara de Brusque tem 15 anos. Então, é uma coisa que veio para ficar, e tem, para vocês terem uma ideia, ela tem 23 árbitros, a Câmara de Brusque. Tem engenheiros, arquitetos, contadores, auditores, advogados. A pessoa vai lá, vê a lead dela, o que melhor se adequa? Problema da engenharia do prédio. Tem um engenheiro. Então, as câmaras arbitrais vão tendo experts para analisar a demanda. Perdi. Sorte que eu perdi o controle, não foi o copo. Vamos lá. E, por fim, eu comecei com uma mensagem para vocês se inspirarem para a minha palestra, para esse nosso bate-papo. E eu termino também com uma frase de Rui Barbosa, que diz: se a justiça tardou, ela falhou, e a justiça lenta é uma negação de justiça. E eu acredito piamente que a arbitragem se amolda nisso. Pessoal, por favor, vamos tentar fazer dessa nossa sociedade um lugar melhor para viver, um lugar com mais justiça, um lugar com meios adequados para as partes se resolverem, para o corretor se resolver, para a gente fazer essa prestação jurisdicional adequada, célere, que as partes não pensem que os advogados ou os corretores só querem fazer aquele trabalhinho deles e ganhar. Que a gente possa nos aperfeiçoar, como vocês estão. Nós estamos 6:20 da noite num sábado, frio já, e nós estamos todos aqui por quê? Porque nós queremos fazer a diferença. Vocês querem e vão fazer a diferença. Eu tenho plenitude nisso. E agradeço novamente a oportunidade de estar aqui nessa cidade maravilhosa. Cada vez que eu venho, eu conheço mais um pouquinho. Espero que esse congresso, o 2º Congresso Imobiliário da Serra Catarinense, que inclusive foi divulgado no jornal de Balneário Camboriú, no maior jornal de Balneário Camboriú, e na região, estava essa palestra, que sirva de exemplo para toda Santa Catarina e que vá para todo o Brasil, que a gente possa aperfeiçoar os profissionais e sermos melhores naquilo que fazemos. Muito obrigado e sucesso a todos. Eu acho que tiraram ali. Eu poderia botar o último slide, por gentileza? Pode ser? Aqui tem o meu endereço em Balneário Camboriú. Se alguém quiser mandar carta, eu também recebo carta. Só de cobrança, por enquanto, só nunca recebi de cliente. Pode começar. O site do escritório, o e-mail. Tem o telefone e o celular, eu botei 47, é para o WhatsApp, alguma coisa que hoje em dia a gente é refém do celular e faz parte disso, a nossa profissão. Então tem o celular para quem quiser adicionar aí. Muito obrigado. Alguma pergunta, por favor? Por gentileza, o microfone. Doutor, na questão da arbitragem, se eu fizer um contrato de locação e eleger arbitragem, certo? Uma câmara arbitral. E no caso de não conseguir citar a parte, certo? No processo normal eu tenho outras formas de resolver isso, como edital, enfim.
no caso da arbitrariedade aí, da Câmara Arbitral, como é que eu resolveria isso e se eu posso migrar para o processo normal daí? Excelente pergunta e a resposta é melhor do que tu pensava. Cita por edital. No procedimento arbitral, cabe citação por edital. É publicado em jornal de grande circulação, da mesma forma a citação é eficaz. Se ela não se atentou, se ela mudou de endereço, eu ia dizer palavrão, só o problema é dela. Tá? Entendido? Pode ser usado também, e o árbitro, ele vai dar por sanado o feito. Só deixa eu complementar. As pessoas acham que a arbitragem não vale nada. A pessoa recebe um comunicado, tendo ciência de uma data de audiência, não, isso aqui não serve para nada. E não vai. Tem revelia também na Câmara Arbitral. Se tu foi devidamente notificado para comparecer e não foi, há revelia. Só diferente do Poder Judiciário, a revelia é parcial. Como que é parcial? O árbitro vai analisar o processo, não vai ser uma revelia de matéria de fato, e sim ele vai analisar do estado que se encontra. E a pessoa, no caso, que cita na Câmara Arbitral, ele tem fé pública? Sim, a Câmara de Arbitragem ele vai citar e vai ter essa fé que notificou. E vai juntar na pasta, que faz uma pastinha com o processo judicial, demonstrando, e depois a pessoa vai executar no Poder Judiciário. Tá? Respondido? Mais alguma pergunta, por favor? Essa lei também se aplica em imóvel e inventário? O procedimento arbitral, ele pode ser resolvido em qualquer... Não há nenhuma vedação que possa ser resolvido a arbitragem num processo em curso. As partes podem estabelecer, o inventário já é amigável, as partes podem pedir para o juiz, ou notificar o juiz, que vão resolver o conflito numa Câmara Arbitral. Resolvendo, partilhando o imóvel, o próprio árbitro pega essa sentença e junta no processo e extingue o processo judicial de inventário. Então, não tem vedação. A arbitragem pode ser resolvida em qualquer momento. A conciliação, a mediação, a arbitragem, não importa se tem processo ou não judicial. Para aqueles que têm processo judicial, podem ainda fazer a arbitragem. Não tem vedação alguma e vai valer. Não precisa esperar uma sentença do juiz. Pode já resolver de imediato. Mais alguma pergunta? Não? Professor Lucas, no momento em que vivenciamos uma greve do Judiciário, no momento em que se preconiza a celeridade de resultados de processos, realmente a sua palestra é de extrema importância e valia, muito obrigado. E queremos homenageá-lo, registrando os agradecimentos da comissão organizadora, e eu convido a Marisa Bússolo, por favor, para que faça a entrega de uma lembrança do evento. Bom, mais alguém preencheu a ficha? Por favor. Nós faremos 2 sorteios agora. Um
ingresso para a Festa do Pinhão, dia 29 de maio, abertura, pista cortesia, gentileza da BMG Coral, e o outro é uma gentileza do Carpe Diem Restaurante e Bar. Então eu peço a Paula para que faça o sorteio. O Nilceu vai retirar ali. Uma entrada para a Festa do Pinhão. Rafael G. Herbert. Muito obrigado. Peço ao Nilceu que faça a entrega e agradecemos à BMG Coral. Agradecemos a vossa participação, muito obrigado. E o segundo brinde, a gentileza da Carpe Diem Restaurante e Bar. Pedimos a Marisa que faça o sorteio, por favor. Emerson Felipe Sebon. Tá tudo junto e misturado. Parabéns e muito obrigado pela vossa participação. E agora eu passo a palavra para a Marisa. Desculpe meu tamanho, né? Gente, hoje foi um momento bastante produtivo. Eu gostaria de agradecer a todos que atenderam ao nosso chamado, ao chamado do Núcleo de Imobiliárias de Lages. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham gostado. Já quero convidar vocês para o próximo ano, que a gente está encerrando esse, e a partir da semana que vem a gente já vai começar a elaborar o próximo, para que fique melhor, mais produtivo. O que eu posso dizer do simpósio? A gente trabalhou bastante com afinco, se dedicou, todo o núcleo, para que vocês saíssem daqui com um pouquinho mais de sabedoria, com um pouquinho mais de informações, e que isso, no dia a dia de vocês, agregue. Gostaria, então, agora de chamar todos os nucleados que trabalharam conosco e que fizeram a diferença, que não mediram esforços para que esse evento fosse um sucesso. Gente, eu gostaria que vocês todos viessem aqui na bancada para a gente bater uma foto, por gentileza. Toda essa equipe que trabalhou, que se esforçou, que nesse último mês fizemos reuniões quase que todos os dias. Trabalhamos ontem bastante e eu espero que tenha agradado, que vocês saiam satisfeitos. Também gostaria de agradecer aos meus subdelegados, a delegada Nelly, e ao pessoal do Oeste, ao Cresci, ao Sindimóveis, e todos os presentes e todos os nossos patrocinadores e organizadores. Muito obrigado.
bom retorno, boa viagem e um ótimo final de semana. Muito obrigado.